Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um pitch aqui no AgriHub, nessa parceria com o Canal Rural. Hoje nós estamos aqui com o João, que ele é o diretor executivo, CEO da Diox. João, faz seu pitch pra gente, depois a gente conversa mais um pouco. Certo, tá, legal. Obrigado pela oportunidade de a gente apresentar um pouco da nossa startup para vocês. Bom, a Diox é uma empresa que desenvolveu uma tecnologia de tratamento de sementes. A gente iniciou nossos estudos lá em 2013 para entender como que a gente poderia fazer o uso de alguns compostos de gases no tratamento de sementes. E foi então em 2018, 2019 que nós fundamos a nossa empresa, expandimos para Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, e hoje agora estamos expandindo para todos os estados de relevância agronômica, incluindo Mato Grosso. Estamos iniciando agora em 2022 o nosso trabalho aqui no estado do Mato Grosso também. E uma informação importante já para a gente poder entender o que a Dioxid faz. Quando a gente fala em tratamento de sementes, é comum a gente pensar nos produtos de Syngenta, BASF, Bayer, são os produtos de TSI. E nossa tecnologia não substitui esses produtos. Então nós trabalhamos com uma tecnologia complementar aos tratamentos que tem como objetivo proteger a tua semente, a tua planta ali em estágio inicial. E a Dioxid ela tem como objetivo um tratamento de aumento de produtividade. Então o que a gente agrega ali na planta, né? Qual que é o resultado que a gente vai estar levando? Através de uma aplicação de um composto de gases que a gente faz em estado de pré-plantio, que nós falamos, ou seja, até 30 dias antes do plantio da semente, a gente consegue realizar esse tratamento e a gente vai trabalhar em 5 fatores fisiológicos ali da semente e da planta. Então a gente vai melhorar a germinação, formação de estande, enraizamento, número de nós e número de estruturas reprodutivas. E aí quando eu somo todas essas peças, aí sim eu tenho um aumento ali de até 12% na produtividade. E como que a gente faz isso? Nas fotos aqui a gente tem um equipamento que nós utilizamos para realizar o tratamento, então é um equipamento portátil, onde eu consigo tratar de 20 a 40 bags por hora com esse equipamento, eu não preciso movimentar a semente nem nada. Coloco como se fosse 2 espetos ali dentro do bag, um para liberar um composto de gases, que é maior concentração de CO2, que a gente falou no começo, e a segunda peça são 2 conjuntos de sensores para poder monitorar em tempo real o que eu estou fazendo ali dentro do bag, toda aquela alteração de atmosfera ali da semente, concentração, temperatura, umidade, pressão, e aí a gente tem as faixas ideais que o tratamento tem que ficar. Tem a faixa verde acima ou abaixo, e durante 40 minutos mais ou menos a gente faz esse controle. Feito isso, está finalizado o tratamento e essa semente ela pode já ir para plantio. E como acontece esse processo? Quando eu estou fazendo a aplicação dos gases ali durante os 40 minutos, eu estou diminuindo a concentração de oxigênio. Nesse momento, a semente ela entra num estado um pouco mais profundo de pré-dormência, ela absorve esse carbono e considera aquilo como uma situação de equilíbrio. E quando ela inicia o processo de germinação em campo, existe uma enzima chamada pepcarboxilase. A função dessa enzima nada mais é do que fixar carbono e mandar carbono para dentro do sistema fisiológico da planta. Se eu tenho mais carbono agora na minha matriz energética, eu consigo transportar mais carbono, produzir mais energia e dessa forma ter um desenvolvimento melhor da planta. Que é o caso dessas fotos aqui que a gente coloca para ilustrar. Mas eu quero passar um caso aqui bem legal de uma cliente nossa, da Alessandra Zanotto, lá da região oeste da Bahia, numa variedade com uma resistência a nematóide. Primeira avaliação, a gente vê uma diferença bem significativa de desenvolvimento radicular. Ou seja, a semente que recebeu o tratamento da Dioxid, ela teve uma condição de melhor estabelecimento da planta em campo, ou seja, a gente teve maior volume de raízes. Raiz é a boca da planta, então se eu consigo absorver mais nutrientes, consigo nutrir melhor a minha planta, como consequência, melhor desenvolvimento de parte aérea. Se eu tenho uma parte aérea mais bem desenvolvida, mais número de nós, mais estruturas reprodutivas, melhor número de engalhamento, então vai entendendo que são várias peças que vão se encaixando, que aí no final de tudo isso a gente vai ter uma maior quantidade de vagens ou de grãos por vagens. Que nem no caso dessa cliente aqui, a gente aumentou significativamente a quantidade de vagens com 2 grãos. No final, lá na colheita, que é o que realmente interessa para o nosso cliente, seja ele produtor rural, sementeira ou cooperativa, é o ganho de produtividade. Nesse caso aqui a gente fechou 4,3 sacas por hectare a mais de produtividade. Quando a gente olha uma visão da nossa última safra, Bahia, a gente está falando de uma média de 4,8 sacas por hectare com investimento médio de 0,25. Então a gente está falando de um investimento aproximado aqui, Otávio, de R$ 45 reais por hectare. Então o produtor investe na tecnologia 40, na prestação de serviço, né? Ele não compra equipamento, software, nada. É uma prestação de serviço que a gente oferece para ele, custando ali R$ 45 reais, mais ou menos por hectare, para ele ter um rendimento de 4,8. Se a gente converter no valor da soja hoje, nós estamos falando de quase R$ 700 reais de rentabilidade para o nosso cliente. Então é um investimento que é feito por quilo de semente, não é feito, a gente converte, né, esses valores por hectare por quilo de semente, porque aí fica proporcional ao que o produtor está colocando em campo de semente, para que ele possa ter esse ganho e ficar um trabalho personalizado, né, um serviço
personalizado ali para ele e depois de realizado o tratamento, dentro desse investimento a gente faz toda uma avaliação de pós-venda. Nós fazemos 6 avaliações na fazenda de tamanho de raiz, tamanho de parte aérea, estimativa de produtividade, todos esses dados coletados é do nosso cliente, é do produtor, então já está incluso também nesse valor todo esse atendimento de pós-venda, coleta de dados e o compartilhamento de dados com os nossos clientes. Aqui um pouco do nosso time, aqui a gente destaca um pouco a estrutura comercial e administrativa da empresa. Aqui nós estamos só com 2 assistentes técnicos ainda por enquanto na região que dá esse suporte de pós-venda e o tratamento das sementes. Então, falando rapidamente, essa é a nossa tecnologia e aí fica disponível agora também aqui na região do Mato Grosso que a gente está expandindo. Muito bacana, João. Vocês foram um startup de destaque, né, no prêmio da Brás, que o AgriHub teve a honra aí de participar, avaliando as soluções. Né? E antes de mais nada, parabéns mais uma vez. Obrigado. Eu queria saber aí de você, por exemplo, se a própria condição da semente, se a semente já tem mais vigor naturalmente, se o rendimento do produto ele é o mesmo, ou se a semente, digamos assim, for pior, tiver uma qualidade pior, você vai ter uma efetividade melhor do produto. Legal. Importante dizer, não existe hoje uma tecnologia capaz de aumentar o vigor ou a germinação da semente. São aspectos qualitativos predispostos da semente, não tem como a gente aumentar isso. O que a gente faz no caso da Dioxys é uma manutenção desses índices. Então, é natural que a semente durante o armazenamento perca essa qualidade, perca a germinação, perca o índice de vigor. No nosso caso, ela vai perder menos durante o período de armazenamento. Certo. Então, se a gente pega uma semente com alto vigor, germinação, uma semente de altíssima qualidade, a gente também vai conseguir expressar o resultado. Aí, obviamente, se você tiver um manejo de alta qualidade, bem no refino da tecnologia, vamos dizer assim, você vai ter um resultado um pouco menor. Quando você pega agora uma semente que ela tem uma qualidade um pouco inferior, ou às vezes no manejo, condições climáticas que pode interferir um pouco, que vai tirando a qualidade, a gente consegue expressar um pouco mais, porque a nossa planta, a gente extrai mais o potencial genético. Claro. Então ela consegue passar por situações de estresse com mais facilidade. E na situação onde o produtor, por exemplo, consegue às vezes armazenar resfriado, ela tem a mesma efetividade ou ela acaba sendo mais efetiva quando o produtor de repente não tem essa condição de armazenar numa temperatura resfriada ideal? Quando a gente faz o trabalho em armazém resfriado, você já está com uma semente que ela está no estado de dormência um pouco mais profundo. Porque você está controlando temperatura e umidade, que são as duas coisas que estão usando a energia no metabolismo da planta, da semente. Então, como a gente faz o tratamento que tem o objetivo de reduzir um pouco mais esse metabolismo, fica mais fácil da gente trabalhar com a nossa tecnologia. Se a gente fosse falar em diferença de resultado, a semente armazenada em câmara fria e semente armazenada sem câmara fria, o resultado é muito próximo. Tem uma diferença? Tem, obviamente. A semente de câmara fria a gente consegue expressar ali em torno de 0,3, 0,4 sacas a mais do que a semente fora de câmara fria. Por que isso? Porque ela já está no estado de dormência, é pré-dormência, mas um pouco mais intensa, vamos dizer assim, e a gente consegue atuar com mais facilidade. Certo. Mas é um resultado muito similar. Legal. Bom, o processo que vocês atuam, né, que é uma pergunta que a gente sempre faz aqui para as startups, é o processo de tratamento de semente, né? Eu queria saber do nível de maturidade também do produtor. O produtor requer alguma preparo, algo do time ali para poder realmente fazer isso? Tem alguma coisa nesse sentido ou não? Você oferece serviço, vai lá e aplica, né? Exato. Até que no começo da Dioxys a gente precisava de um recurso um pouco maior do produtor, porque nós precisávamos movimentar as sementes. Mas hoje a tecnologia nossa é aplicada dentro do bag. Então a única coisa que o produtor precisa ter é a semente, que ele vai usar para fazer a safra dele, armazenada em bags. Agora a gente está lançando a tecnologia para sacarias também, de sacos de 20 a 60 quilos. Legal. Então a gente está atendendo esse nicho do mercado também, mas hoje não precisa. A única coisa que é importante que o produtor faça, a partir do momento que ele contrata o nosso serviço, é um serviço de lado a lado, acompanhamento, né? Para que você possa ver a diferença realmente. Pô, a tecnologia da Dioxys deu resultado? Então é importante que ele faça um lado a lado, né? O padrão fazenda e o outro padrão fazenda mais a Dioxys para esse resultado. Uma pergunta um pouco mais técnica novamente, então. Se o produtor vai fazer, por exemplo, o tratamento da semente na propriedade, ele deve fazer primeiro o tratamento e depois fazer a aplicação do Dioxys? Ou quando seria esse momento aí do uso do seu produto e o tratamento? A ordem dos tratamentos não interfere. Se a gente for tratar uma semente com TSI ou uma semente branca, não tem problema. Qual que é o único cuidado que a gente tem que ter nesse momento? É a semente com inoculante. Porque o inoculante nada mais é do que micro-organismos vivos. E a gente está reduzindo a concentração de oxigênio, que é um fator necessário para a manutenção da vida desses micro-organismos. Então, o único tratamento que a gente precisa ser informado, caso tenha na semente, é com inoculante, porque eu consigo tratar a semente com inoculante. Só que em vez de tratar por 40 minutos, eu vou reduzir a concentração de gás e esticar o tempo de tratamento.
porque dessa forma eu achato, né, a curva ali da concentração dos gases dentro do bag e consigo tratar a semente e ainda manter a viabilidade ali do inoculante. Mas depois que tratou ali o bag, você tem que manter ele fechado durante um bom tempo. O ideal é, se você não for fazer o plantio já na sequência, ficar aqueles 30 dias de armazenamento, o ideal é que o bag fique armazenado certinho, fechado. Não mexa depois disso para fazer o tratamento, para não perder ele, né? Exatamente, porque Legal. quanto mais você movimentar o bag depois de realizado o nosso tratamento, mais rápido você vai perdendo os gases que a gente colocou. Então, se você deixar ele parado ali, armazena por mais tempo. Legal, João, excelente. Bom, obrigado. E você que está nos assistindo, se você quiser acompanhar mais pits, conhecer mais soluções de inovação, continue nos acompanhando nos nossos canais, no Instagram, no LinkedIn, também no YouTube. O AgriHub está lá. Siga o AgriHub para continuar avançando nas soluções digitais. É isso aí. Obrigado e até mais.